se depois daquilo que assistimos hoje, que assistimos a semana passada com a instalação da Assembleia, se de facto estão criadas as condições para que a estabilidade política volte à região e possamos ter um governo que aguente 4 anos. Elvio Sousa, relativamente a esta entrada em funções de um novo governo, novo Parlamento, portanto as coisas estão a caminhar para a normalização política aqui na região, falta o programa de governo, falta o orçamento ainda de 2025, mas daquilo que ouviu hoje, dá-lhe, digamos assim, a perspectiva de que podemos ter agora tranquilidade política aqui na região? Bom, antes de mais, muito obrigado, Sr. Jornalista Gil Rosa. Cumprimentar os telespectadores da Madeira, Porto Santo e os nossos imigrantes e cumprimentar os colegas de painel. E antes que esqueça, desejar felicidades ao Governo, que governe e que cumpra escrupulosamente todas as promessas eleitorais que fez aos madeirenses. E antes de mais, dizer que as palavras do Presidente do Governo são palavras de circunstância, naturalmente nestas ocasiões, e estando já indigitado no novo mandato e depois de ter feito, digamos, utilizando a expressão, uma limpeza, entre aspas, de todos os membros do governo, abraços com casos judiciais, excepto o próprio, como é óbvio, e casos de corrupção, e isto já para explicar que é o deputado Berício, que não poderá fazer julgamentos e pôr palavras na boca do povo, tais como aquela que referi da responsabilidade há pouco, inclusivamente do João dos Povo, relativamente à matéria. Que não teve altura da confiança do povo. Era para nos colocar palavras em nome do povo, é sempre muito delicado. Isto para dizer que o povo já decidiu. Eu não sei se foi exatamente só pela questão de quem provocou a moção de censura, além do mais que nós sempre dissemos que a população desejava estabilidade, desejava um orçamento e que já estava farto de eleições. Nunca escondemos isso. Mas um bom orçamento. Nunca escondemos isso. Mas a prova verdadeira que desacredita aquilo que disse em relação à moção de censura é o facto de o próprio Miguel Albuquerque ter feito uma substituição clara e inequívoca de todos os membros do governo que estavam a braços com casos judiciais. Portanto, o povo também quis que isso fosse feito, porque se ele mantivesse os membros secretários, a situação não ia ser basicamente a mesma. Mas ele até poderia mantê-los, não é? Poderia, mas ia ser uma contradição daquilo que a própria população também acredita, que nós defendemos o princípio da separação de poderes, atenção. Não parece. Não parece. Não parece, porque há bocadinho fazia um julgamento a propósito de situações suspeitas de corrupção. Mas é a verdade, não são suspeitos, só é mentira. É mentira. O Sr. Deputado, que é muito jornalista, devia ouvir as palavras do Sr. Bispo do Funchal, que chama a atenção dos políticos, que é uma intervenção particularmente oportuna, até nesta altura da Páscoa, que é uma altura para morrer e nascer de novo. Uma altura em que podemos emendar algumas coisas do passado. É uma altura para trazer os carneiros também. O Sr. Bispo diz muito bem, por exemplo, evitem os juízes de valor, evitem os juízes de valor e apresentem compromissos políticos. O Sr. Deputado até disse, demitiu. O Sr. Deputado agora diz, antes das eleições, disse, estamos prontos para governar. Agora, depois das eleições, diz, somos fiscalizadores. Portanto, transformou-se agora num fiscal. Já não é... Bom, vamos deixar, Brício, vamos deixar o Elvio Sousa concluir. Está muito nervoso para o meu gosto no início do programa. Ainda não vou a metade do que eu pensava dizer. Mas para concluirmos, até para fazermos também uma primeira na altura, eu estava aqui a dizer que, para contrariar aquilo que disse, o próprio Presidente do Governo substitui os membros todos que estavam a braços com casos judiciais, menos do próprio. Bom, isto aqui está uma prova, não inventei, está à vista de toda a gente. O que o Sr. Deputado queria era a cabeça de Miguel Albuquerque, portanto agora não inverta as coisas. Não ponha palavras. O Sr. Deputado, vamos fazer em dezembro... A seguir este programa, fazemos um debate. Não, já termino, que eu também... Não, já termino. Mas o Sr. Deputado não se esqueça que em dezembro, a 17 de dezembro, o que o Sr. Deputado queria era a cabeça de Miguel Albuquerque.
17 de dezembro. E, portanto, o deputado perdeu. Eleições, e isso foi isso que aconteceu. Eu penso que nunca usei essa concluirmos expressão. Havia mais colegas seus do partido a querer a cabeça do que eu. Vamos ouvir também nunca usei o Vítor Freire. Vamos olhar para o que aí vem. Elvio Sousa, relativamente ao que podemos esperar para os próximos tempos. Se calhar a prioridade agora é aprovar o orçamento para 2025. Será esse o primeiro, para além da questão do programa de governo. E depois, quais são as áreas que lhe acham prioritárias que o Governo deve atacar de imediato? Bom, precisamente que eu gostaria de concluir há pouco o que estava a querer dizer, embora este é um debate, eu estou a deixar o Sr. Deputado Brício deitar para fora a pressão que tem dentro de si, e isso é importante, sobretudo nesta época pascal. A época pascal é uma época também de lembrar as ovelhas e os carneiros. Eu sei que ando a passear um carneiro e a mostrar a verdura. Eu tem muito a aprender com o carneiro. Deixo isso os nossos telespectadores lembrar-se e recordar dessa posição e desse enfoque. Bom, antes de dizer que o discurso do Presidente do Governo hoje foi um discurso relâmpago, um discurso de circunstância, naturalmente abordou aspectos que nós... Mas acha que Miguel devia de usar mais tempo para falar? Não, mas o estilo, é isso aí, é pessoal, cada qual fala de acordo com as suas características. Mais importante, é cumprir aquilo que se propôs fazer. Mas abordou a estabilidade, o crescimento, a questão do respeito pelo Parlamento, e eu recordo também que os membros do Governo já saíram todos do hemiciclo, enquanto o JPP falava. Isso é para falar de respeito também e buscar o passado, nós estaríamos aqui há algum tempo. Mas eu gostaria de centrar que o Presidente do Governo falou de vários aspectos, mas não falou, por exemplo, dos problemas da saúde, de respostas concretas para a habitação fora do plano do PRR e fora dos programas que aí estão, e daquilo que poderá ser também a redução do custo de vida, porque nós precisamos de aliviar o custo de vida da nossa população. Claro que está previsto, eventualmente, a redução de impostos, mas quando? Porque quando é que virá o subsídio de insularidade para o setor privado? É isso que as pessoas querem saber. Quando é que os reformados vão ter os prometidos 1.440 euros? Estou a falar de promessas. O subsídio de mobilidade para os privados não é, do vosso entender, é uma medida que depende única e exclusivamente do Governo Regional? O Presidente do Governo disse, e isso foi objeto de cartazes, e imediatamente está no programa de governo, que isso seria para concretizar no âmbito da concertação, mas não definiu a forma, que eu saiba, que irá consubstanciar. Recorde que neste momento o PSD tem um acordo de governança com o CDS. O CDS fez disso uma das bandeiras. Eu pergunto que isso também podia ser esclarecido e podia ter sido utilizado hoje. E como também resolver as questões da habitação, isso é fundamental, e da saúde, porque neste momento, como sabem, continuarão a existir listas de espera para cirurgias, consultas e exames. Neste momento, qualquer governo ou qualquer partido de oposição tem que tentar resolver é que as pessoas aguardem um tempo útil, digamos, clinicamente aceitável e moralmente aceitável, para não estarem meses e anos em lista de espera. Este é o nosso papel. Agora, não vamos deixar o PSD à solta e continuar a que as pessoas aguardem anos. Isto é o nosso papel. E vamos continuadamente a relembrar e a lembrar as promessas e a perguntar ao Governo quando é que as vai cumprir. Isso é o papel de um partido de oposição e de um partido de governo. Portanto, a fiscalização Fiscalização, apresentar os problemas e apresentar soluções. E só para terminar,
dizer que, já que estamos a falar também do governo, porque é que o PSD e o CDS ainda não disponibilizou aos cidadãos o acordo? Porque eu recordo, penso que até foi uma peça que o senhor jornalista Gil Rosa questionou o Presidente do Governo à saída, lembro de ter visto no telejornal, à saída da quinta vigia, lá está, a própria vigia, que é importante, o Marco, perguntar quando é que seria divulgado aos madeirenses. Eu disse, bom, e vou falar com o representante da República, é óbvio, institucional, depois farei essa divulgação. Até hoje não se conhece e é importante também sabermos os termos, porque isso é transparente. Mas o acordo, naquele dia em que foi assinado, foi tornado público. Eu não conheço. Não conheço. Vamos ouvir também agora o Elvio Sousa, que com certeza terá ainda mais para dizer relativamente a esta matéria. Fora desta... O JPP também não fez nada da prestação. Fora, sei as 4 casas de Câmara de Lobos, mais ou menos, que foram admitidas aqui pelo Presidente de Câmara. Fora esta dialética para ver quem é que fez mais no passado, no futuro, o que importa é resolver os problemas. E acho que a habitação é uma prioridade. E sendo uma prioridade, requer um programa emergencial urgente. Mas isso o próprio governo e o Presidente do Governo têm assumido a habitação como prioridade. Sim, mas está a passo lento, muito lento. Vamos lá ver uma coisa. Mas o Governo está então agora em funções, então começou agora? Passo lento. Começou não, que já vem de há 3 anos, 4 Não, eu digo anos. agora, a partir de agora, com esta Não, mas isso já nova devia ser realidade. atacado quando se chama a atenção... Antes do PRR. Tem-se recuperar tempo. Recuperar tempo. E isto porquê? Porque nós nunca dissemos que não quiséssemos aproveitar os fundos do PRR para a habitação. Nunca dissemos isso. Só esse reparo, essa correção. Agora, tem que se buscar... um primeiro direito? Tem que se buscar... Sim, os erros estão cometidos, estão feitos. Agora vamos em frente, sem medo. Não agora. O que está feito agora. Eu defendo... Não, estou a falar genericamente, porque eu não sou perfeito. Nenhuma Câmara não é perfeita, nenhum partido é perfeito. Eu acho que devemos aceitar os erros e corrigi-los. Agora, corrigir um erro com outro erro é que não é, isso é que não. Mas vamos lá ver o seguinte. Eu sempre defendi aqui, antes de passar a segundo partido, isto não vai ser mais vaidade ou menos vaidade, acho que temos que cultivar humildade. Mas sempre defendi um pacto para a habitação. E o Gelo que está cá, lembro-se que já falei disso várias vezes. E já falo disso há pelo menos 2 anos. Acho que devia de haver aqui um pacto. Mas as contas não davam muito diferentes dos diferentes partidos. Eu lembro que o PSD no outro programa, agora neste não. E até dava para fazer mais 500 casas. No outro programa defendia 1.600 casas. Sim, até o próprio CDS. O JPP, no fundo, eram 2.000, que eram 500 por ano. Mas temos que fazer... 2.000 não vão resolver. Claro que vai resolver algo. Sim, vai ajudar, não é? Mas neste momento, 2.000 é melhor o martírio das famílias, só quem não está ciente dos problemas é quem está dentro daquele hemiciclo, não sai dali. Não o nosso programa está, mas é só o seguinte, está a chegar ao fim, só queria ouvir também o Miguel Castro. Só eu acho o passo lento, porque a instalação da Assembleia foi a 10. Tomada de posse dia 15, programa de governo de 6 a 8 de maio, orçamento em junho, é muito tempo. Isto ficava resolvido tudo. Abrir programa de governo em maio, orçamento. E ganhávamos tempo e não havia mais consequências. Abril está a acabar. Não está a Miguel Castro, Brício Araújo, Vítor Freitas, Elvio Sousa, o nosso tempo chegou ao fim. Agradeço a vossa presença. É o ponto final nesta edição. Voltamos daqui uma semana. Boa noite.